Será que é a professora Marta? É a professora Marta. Seja bem-vinda, professora. Bom, ó, só para treinar, Carrejo, agora é assim que fala, ó. Nas aulas, na sala de aula a gente vai começar a falar assim também. Deixe um like, faça a inscrição e ative o sininho do canal. É verdade. Bom, a Ariadne, seja bem-vinda, Ariadne. É aluna do quinto ano? É aluna, né? Ariadne, seja bem-vinda ao canal, à live do professor Carrejo. Né? De novo, faça a inscrição no nosso canal, deixe um like e ative o sininho da notificação. Bom, professor, quer começar? Eu vou colocar para você alguns os itens que você quer falar, né? Espera aí que aqui eu tô no outro notebook aqui. Olha lá. A gente pode começar para dar um joinha, né? Maria Clara Tramário, professor, ela entrou. Sou a Maria Clara do terceiro ano. Seja bem-vinda, Maria Clara. Também entrou Maria Castro. Escreveu aqui para nós Good Vibes. Né? Então, primeiro, falaremos, né, professor, sobre lutas, né? Brigas. Olá, professor. Pode ir. Ó, Olá, boa tarde. Desculpa, Carrejo, eu vou desaparecer um pouco, mas eu tô aqui em Tá, backstage, tá? Eu ok, tô aqui atrás. Qualquer coisa você me chama. tá certo. Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Hoje eu fui convidado a fazer essa live aí para os alunos da escola. Como o tema do desafio dessa semana são lutas, então a gente resolveu fazer sobre lutas. Uma coisa importante que deve ficar bem claro é que as lutas e brigas não são a mesma coisa. O pessoal costuma confundir, costuma considerar a mesma coisa, mas é bem diferente, né? Por exemplo, a lutas, no sentido mais amplo, assim, ela significa a oposição a alguém, com ou sem uso de armas. Então, é assim, um combate, um confronto, né, entre duas pessoas, né? Isso é um sentido amplo da palavra luta. Ela pode ser usada no sentido figurado também, para descrever outras coisas. Ah, eu estou na luta, é uma luta fazer meu filho estudar. Então, essas são as maneiras do sentido figurado. Mas no sentido da luta esportiva, é isso, é essa oposição, né, a alguém, oposição entre dois oponentes. Então, seria esse confronto. As brigas não. A briga é um combate corpo a corpo, né? Que podem haver mais de uma pessoa, não tem regras bem definidas, né? Pode usar, pode ter o uso de armas, né? A violência está sempre presente. A intenção da briga é diferente da intenção da luta. A intenção da luta é você mostrar a sua superioridade técnica e física através desse combate. Na briga, não. Você quer machucar, você quer subjugar, né? Você quer humilhar o seu adversário aí na briga. Então, não é a mesma coisa. Então, o pessoal costuma confundir e isso acaba gerando, assim, um certo preconceito. Ah, se meu filho fizer a luta, ele vai ficar violento. Pelo contrário, né? A luta, ela carrega com ela várias características. Por exemplo, honra, amizade, modéstia, autoconhecimento, tudo isso, amizade, coragem, todos esses, isso aí é desenvolvido no treinamento de lutas. Então, esse autoconhecimento que você vai adquirir vai fazer com que você não use aquele conhecimento da lutas fora do local específico e sem, vamos dizer assim, sem usar os seus conhecimentos para se sentir superior ou para subjugar, né, os seus colegas. Então, a luta tem um espaço específico dela, né, você vai desenvolver a luta sempre no espaço específico. Normalmente são tatames, né, são chamados de tatames, os locais de lutas.
no MMA é octógono, no boxe é ringue, mas a grande maioria acho que deve ser chamado de tatames. Então, o que você aprende nesse local específico de lutas, né, você tem que manter ali. Nunca utilizar isso nas ruas, nem com os colegas, né? Então, isso é importante. Essa diferença entre luta e briga tem que ficar bem clara para quem está colocando um filho ou quem está entrando num treinamento de luta, que você não vai entrar lá para ficar o fortão e brigar, bater, né, e sair aí brigando na rua, achando que é superior às outras pessoas. Então, isso é muito importante. Então, na verdade, a luta vai te ensinar a ter esse autocontrole, né, vai te ensinar a ter esse respeito, essa disciplina. Então, ela vai inclusive, até vai ajudar você a controlar esse estresse, essa ansiedade toda, né? Uma outra coisa importante professor, todas as lutas são artes marciais? Não, as artes marciais são lutas, né? Mas nem todas as lutas são artes marciais. Por quê? As lutas, ela é classificada como uma modalidade esportiva. Elas são um esporte, né, que tem as suas regras, tem as suas características, e algumas surgiram para esse propósito. Agora, as artes marciais, elas já vêm de tempos milenários, muito tempos atrás. Então, as artes marciais eram artes da guerra. Então, foram lutas que foram criadas com o objetivo de preparar um povo, uma nação, para uma guerra. Então, principalmente no Oriente, tinha o Japão, China, Coreia, eles usavam essas artes marciais, né, para guerra ou para própria proteção. Então, foram lutas, né, que foram criadas para guerra, mas com o advento da pólvora, né, quando começou a surgir as armas de fogo, elas passaram a ficar obsoletas. Não tinha mais por que você ir para a guerra, né, já que tinha arma de fogo, e você lutar, né, ter uma luta corporal. Então, a partir desse momento, a luta que era um treinamento para a guerra, ele passou a ser um treinamento para a vida. Aí foi embutida, né, foi colocado dentro dessas lutas uma filosofia de vida, né? E isso ajuda muito quem é participante e conhece toda essa filosofia que tem nas lutas, até mais importante do que a técnica, até mais importante do que você ser um bom lutador lá. Se você compreender bem essa filosofia de vida, é muito importante, né? O Yuji é um praticante, ele chegou a participar de competições, ele pode até falar melhor dessa parte da filosofia. Então, o que era feito para a guerra, né, uma filosofia para a guerra, acabou com o advento da arma de fogo, ela foi perdendo o seu significado e foi introduzida essa filosofia. Yudi, você quer falar um pouco sobre isso? Queria parabenizar o professor pela ótima explicação, professor. Está corretíssimo, muito boa a explicação, né? Parabéns. Bom, sobre artes marciais, assim, eu acho que uma maneira fácil, né, da gente exemplificar são os filmes, né? Um filme bom para assistir sobre artes marciais é o Último Samurai, né? Tem o Karate Kid, a refilmagem, né, que é com o Jack Chan. Então, são vários filmes. Assim, são filmes que você tem um entendimento que a arte marcial não é só a prática corporal, né? Ela transcende, ela ultrapassa só a prática corporal. É um entendimento não é só a prática esportiva, é um meio de vida, uma filosofia de vida, né? Pode continuar, professor. Está ótima a explicação. Tá. Eu falo do Yudi porque o Yudi é um praticante ainda, né? Eu não falo esse que ele ainda pratica, não sei se ele pratica com qual a intenção dele, mas ele ainda pratica ainda. Ultimamente eu não tenho praticado, não. Tá difícil. Com esse distanciamento social, tá difícil, né? Professor, deixa eu só cumprimentar, né, a Karine, que entrou, né? Seja bem-vinda, Karine. O Alex, Marçal, seja bem-vindo. A Lilian, Letícia, seja bem-vinda, tá? Pode continuar, professor. Desculpa a interrupção. Não, tudo bem. Vamos lá.
As lutas, então, elas podem ser classificadas de duas maneiras, né? Primeiro, quanto à distância, né? Quanto à distância que você vai ter do seu oponente. Ela pode ser classificada como curta distância. Como ela é curta distância, as ações são você desequilibrar, rolar, projetar, cair, né? Controlar ou mesmo excluir o adversário. Ah, mas como assim excluir? Se você for pensar no sumô, né, o objetivo do sumô é você tirar o adversário do local de luta. Então, é uma exclusão. Né? Então, essas ações na curta distância, elas são o que determinam, né, o sucesso na luta. Então, no judô, por exemplo, você tem que desequilibrar, né, derrubar o seu adversário, né, de costas, né, para ser um golpe definitivo, né? E no sumô você tem que tirar, no jiu-jitsu você imobiliza, né, você controla, né, o adversário. A outra classificação são de média distância, né? Qual que é o objetivo nas lutas de média distância? É você tocar, é você golpear o adversário. Para isso, você vai fazer uso de mãos, braços, cotovelos, pernas, joelhos e pés. Não são todas as lutas que podem usar todos esses golpes, né? Mas normalmente você vai, na média distância, você vai tocar, né? Você vai golpear o adversário. Então, é uma classificação interessante, tá? E tem, por último, as lutas de longa distância. Por que de longa distância? Porque nela você vai usar um implemento. O que é um implemento? É um instrumento que você vai usar para tocar o adversário, tá? Ela também tem o mesmo objetivo, tocar, né, o adversário. Qual técnica é muito importante isso? É a manipulação do implemento, é a manipulação do objeto que você tem. Então, por exemplo, na esgrima, é um florete, uma espada, dependendo do tipo de luta. Então, você tem que manipular esse adversário e tocar, né, esse implemento em determinada parte do corpo. Existem mais lutas. O Kendo, né, o Kung Fu, algumas modalidades de Kung Fu usam alguns implementos, né, não é muito comum vocês verem, mas tem, né? Então, essa é uma forma de classificação. Por que é importante isso? Porque se você quer participar, é uma maneira de você escolher. Fala, olha, será que vai ser legal eu ser golpeado, né? A pessoa me acertar com a mão, com o braço. Eu acho que essa luta aí não vai ser muito legal para mim. Eu prefiro mais a de curta distância, onde eu possa desequilibrar, onde eu possa excluir, rolar, né? Ou mesmo controlar, imobilizar o adversário. Então, na escolha da sua modalidade, isso vai interferir bastante. Que você vai saber quais ações você vai realizar e você vai sofrer também, né, do adversário. E a luta, a outra classificação que a gente pode fazer é quanto à ação motora, né? Que a primeira, que são as curtas distâncias, é chamado de domínio, né, ou agarre, onde você tem que dominar o adversário. Quais são exemplos dessas lutas? A luta greco-romana, o sumô, o jiu-jitsu, o judô, né? Então, para você ter domínio do adversário, você tem que agarrar, você tem que estar próximo dele, né? Então, essas são as características dessa luta. A outra ação motora que classifica as lutas são a percussão, que é você bater, você tocar, que seja o golpe, né? Boxe, capoeira, taekwondo, muay thai, essas modalidades, você tem que ter uma percussão, você tem que ter um golpe, você tem que tocar o adversário, né? De média distância. E nessa percussão inclui os implementos, né? Que são o kendo, a esgrima, o kung fu. Então, são só maneiras de classificar. Então, quando você vai escolher uma modalidade, falar, eu não acho muito legal eu ser golpeado com a mão ou ser golpeado com o pé, embora haja equipamentos de proteção, embora haja regras, embora haja respeito na luta, né? Você está sujeito, quando você escolhe participar da modalidade, você está sujeito a receber uma dessas ações, quando você está numa luta, né? Então, esses são pontos importantes, né? Quanto às modalidades, cada um tem as suas especificidades, né? Cada um tem a sua filosofia, aí vai depender do gosto pessoal de cada um. Particularmente, eu comecei algum tempo no Karatê, fiquei uns 6 meses, não me identifiquei muito, né? Fui tentar o judô, pior, porque o judô, a pessoa me pegava e me jogava no chão toda hora. Aquilo, para mim,
Não, eu não suportava aquilo lá. E eu não tinha condições, capacidade de reverter aquilo. Então eu desisti na hora, né? Até porque eu procurei outros esportes, né? Mas aí, quando você vai escolher, você vai ver o que mais te agrada. Então, eu quero o jiu-jitsu, que é muito famoso, o MMA, que é muito famoso. Aí esqueci de falar. Nessa pontuação motora, o MMA ele é classificado como mix, né? Que é a mistura dos dois, do agarre e do golpe, né? Do domínio e da percussão. O professor Yudi é praticante de jiu-jitsu, né, Yudi? Sim, sim. Ele pode falar melhor, né? Eu tento. Eu tento há 20, mais de 20 anos. Professor Carrege, deixa eu. Tem algumas perguntas, não sobre o conteúdo, né? Mas algumas perguntas. A Maria Clara deve ser, usando, né, deve ser mãe de alguma aluna. Ela perguntou se as aulas vão ser em live. Assim, algumas aulas serão em live, né? A gente vai estar disponibilizando algumas aulas, não todas, tá? Mas algumas aulas sim. Aí tem que entrar em contato para saber quais aulas, né? Bom, eu acho, assim, o professor comentou, foi bem legal a explicação, né? Que nem o entendimento de artes marciais, né? E hoje tem esse entendimento de esporte de combate, né? O que é esporte de combate, o que são artes marciais? Assim, as duas coisas provêm da luta. Só que eu posso treinar e participar de campeonato, ou ser esportista, e posso treinar como como filosofia de vida. Isso que é a diferença, que o professor já explicou. O MMA, ele é entendido mais como mix mesmo, assim, porque às vezes as pessoas confundem, né? Eu já ouvi falar isso, é uma confusão assim, eu quero treinar o UFC. O UFC ele é um evento de MMA, né? Agora, eu quero treinar MMA, a pessoa estaria treinando várias artes marciais, né, ou vários esportes de combate, né? Tem uma pergunta. Não, tem uma pergunta que o pessoal sempre faz, o que é melhor, né? O domínio ou a percussão? Eu, como leigo, eu vejo, principalmente no MMA, que os lutadores procuram a todo momento ir para o chão, né? Ir para o jiu-jitsu, né? Porque deve ser mais eficiente na finalização. A eficiência é assim, hoje, se você perceber a evolução do MMA, tinha muito mais eficiência os lutadores de grappling, né, que é o de agarramento que você explicou, né, pela ação motora. Então, por quê? Porque era uma arte marcial menos conhecida. O que se tinha muito na época, principalmente quando o UFC apareceu, né, o MMA antigo, Vale Tudo, se tinha muito conhecimento das artes marciais de concussão, né, de percussão, que se fala, de pancada, de strike, seriam strikes, né? Aí teve uma fase que foi assim muito mais eficiente. Aí teve uma fase que os esportistas, né, dessas áreas, eles aprenderam a controlar, né, esses lutadores que eram grapplers, né, eram os agarradores. E hoje tem assim, você percebe um equilíbrio. Não adianta só você saber bater, né, dar soco, chute, se não fizer treinar uma luta agarrada. E também não adianta só você treinar uma luta agarrada se você não sabe chutar ou socar. E outra modalidade que revolucionou muito o MMA foi o wrestling, né, que seria a greco-romana, tá? Mas pode continuar, professor. O que a gente percebe é que o treinamento de lutas, ele tem várias finalidades. Algumas pessoas usam como treinamento militar, hoje em dia é muito utilizado como condicionamento físico, mas não sei nem se pode ser considerado um treinamento de luta. Ele usa algumas ações motoras da luta para a pessoa ganhar condicionamento físico. Então a pessoa vai lá treinar alguns golpes, treina algumas coisas, né? Então tá muito famoso, é a modinha aí das academias hoje, né? Eu não sei se pode ser considerado um treinamento de lutas mesmo. Algumas pessoas treinam para participar de competições, outros treinam apenas para ganhar condicionamento físico. Tem algumas lutas
que são para defesa pessoal, que é o caso do Krav Maga. O Krav Maga, apesar de ser criado pelo exército israelense, ele não pode ser considerado uma arte marcial porque ele não é nenhum esporte também, não é uma arte marcial. Há muita discordância quanto aos termos, se ele é um esporte, se ele é uma arte marcial, mas ele é uma técnica de defesa pessoal. Então, é uma maneira que a pessoa também treina lutas para defesa pessoal, né, para condicionamento físico e para treinamento militar ou para o próprio esporte, né, de maneira esportiva. São as formas que você pode escolher, né, você não precisa necessariamente, quando você participa de uma luta, participar de competições, tá? Mas o treinamento de lutas é um componente importante, principalmente da disciplina da educação física, é um dos eixos importantes da disciplina e traz muitos benefícios, né? É isso que eu quero falar para vocês. Quanto às modalidades, cada uma tem as suas peculiaridades, né? Você vai ter que conhecer mesmo, que nem eu fiz. Quando eu era mais novo, eu fui conhecer algumas, eu fui tentando ver qual eu me identificava mais, né? Porém, eu acabei saindo por outro lado, né? Eu fui pro lado das modalidades esportivas, né? E acabei ficando nesse outro ramo. Mas, se vocês quiserem participar, a gente, na NIRA, a gente tem um contato bom, né, com o pessoal da Águia, né? Que é Taekwondo. Como que ela chamava? Márcia, né? A Márcia tem um projeto aí que ele é amparado aí pela prefeitura, pela Secretaria de Esportes e Lazer aí. Eu acho que eles estão ainda lá no... Como é que chama? Você lembra, Yuri, onde eles estão? Lá perto do Márcia? Na Praça da Juventude. Praça da Juventude, né? Tem um projeto social lá. Projeto social ainda, né? A Márcia, o professor. Assim, eu perdi um pouco o contato com eles, mas eles tinham um projeto legal lá. É bacana, para conhecer, esse projeto era gratuito, deve ser ainda, né? Sim, o pessoal, Então, é uma forma de vocês conhecerem. Quem tiver interesse, nas nossas aulas nós vamos aprender mais, aí vocês tentam se identificar, ver qual que vocês se identificam mais e boa prática para vocês, né? Eu acho que é isso. Se tiver alguma pergunta, eu estou aqui disponível, se o Yuri tiver alguma pergunta também. Não, professor, não tem pergunta não. Pela aula que o senhor deu, para mim tá excelente. Muito bom. Bom, assim, só comentar, toda essa teoria, né, que você explicou, ele veio aqui da região de Campinas, da Unicamp, né? Era um grupo de estudo que a gente tinha, né? Aí a professora, eu acho que você conheceu, né, a Larissa, né? Ela que desenvolveu boa parte assim, dessa teoria, né, sobre as artes marciais, a classificação pela distância, né? Bom, vamos esperar assim os alunos perguntarem, né? Bom, queria né, seja bem-vinda a Lilian já, Janaína Andrade, é a sua irmã, é a Janaína, a professora Janaína, a Cauã Rodrigues, né? Janaína, professora Janaína, quer fazer alguma pergunta? Né? O Cauã, que ano que você está? Porque temos aluno, acho, de sexto, tem ex-aluno nosso também, né? Bom, só relembrando, o professor Carreiro, vamos lá, o que o senhor explicou hoje, né? A diferença de lutas e brigas, né? Que não são as mesmas coisas, certo, pessoal? O professor Carreiro definiu lutas, né? O que eram lutas, também definiu lutas e artes marciais, né? Aí depois o professor Carreiro, ele deu uma classificação de acordo com a distância, né? Que seriam as lutas de curta, né? Um exemplo, judô, de médio, karatê, e longa distância, lutas com implementos, né? Lutas de espadas.
Também o professor Carreige, ele classificou as lutas, né, pela ação motora, que é entendido assim como os grapplers, né, os agarradores e os strikers, né? Ou não seria, você usou a palavra golpear, né? Golpear, né? Choco, chute, cotovelada, joelhada. Bom, aí, vamos lá. Emanuela é o Flávio? Será que é Emanuela? Deve ser, né? E o Cauã está no 6º ano. Muito bem. Vamos lá. Ô, professor, você falou você praticou karatê em Itapira? Itapira, né? Era o professor Joelzinho? Qual o professor que foi? Eu não me recordo, foi há muito tempo. Década de 80, né? Deve ser o Joelzinho. Ou porque, assim, nessa época, eram poucos professores de karatê aqui. Geralmente eles vinham de Campinas ou São Paulo. E Mojimirim tem um professor muito antigo, que é o professor assim, que mais assim, aquele que iniciou alguns trabalhos, é o professor Joel, falecido Joel Pita. Aí hoje o aluno dele é o professor Gilmar Janine, né? E esse professor tem vários campeões mundiais, tem até assim, quase campeões olímpicos, né? Hoje, se eu não me engano, é o professor de Itapira, aquele professor antigo. Qual que é o nome dele? Aqui, acho que o Alexandre trabalha com karatê. O Alexandre, o professor. Tem o Alexandre Carvalho também, que é de judô, né? Judô, Ele tá Carvalho. Mas o professor, eu acho que antes dele foi um professor que eu esqueci o nome. Era um professor famoso, tinha pouco, né? Era ele tinha um projeto ali na avenida principal. Isso. Esqueci o nome dele. Mas aí você não quis. Que na verdade ele começa o treino, não sei se é assim ainda, ele começa ensinando os kata, né? E para mim é cheio de energia, cheio de vontade, ele começava. É o método, né, do karatê, né? Eu achei um pouco monótono. Eu até gostei um tempo. Eu cheguei até a 3ª graduação, mas depois muita energia, né? Eu queria gastar energia demais. Hoje, né, a gente teve uma mudança, né? Uma mudança pedagógica do jeito que eram as aulas. Assim, quando eu comecei a treinar, dificilmente um professor, assim, do jeito que se dava aula antigamente, hoje não funciona, né? Outro método, assim, a disciplina era o diferencial, né? Você deve lembrar a disciplina, até hoje tem esse diferencial de disciplina, mas, assim, teve uma mudança pedagógica, né? Teve uma mudança. Bom, o professor Carrejo, ele era craque no futebol. Quer contar um pouco essa história, professor? Então, eu tentei essas lutas, né, levado pelos amigos, né? Aí, um tempo mais tarde, alguns amigos praticavam capoeira, eu achava muito legal capoeira. Mas como eu me dedicava muito ao futebol, não tinha como. Meu pai dizia, faz 2 coisas, mal feita, melhor não fazer nada. Se dedica apenas uma coisa. Então, eu escolhi o futebol. No meio do caminho, eu fui convidado para atletismo, né? Porque eu era um atacante velocista, então eu era muito rápido, apesar de não aparentar mais, né? Mas eu fui convidado, mas minha paixão pelo futebol era maior. Então eu continuei no futebol. Eu joguei por algumas equipes. Aos 17 anos eu fui morar fora, né? Fui jogar na Internacional de Limeira. Permaneci um tempo lá, mas quando você está, né, nessa fase amadora, né, semi-profissional, a realidade é totalmente diferente. O que a gente vê na televisão, esse glamour, essa coisa toda é totalmente diferente. Você está lá e as condições são bem precárias, né? A gente sabe que no Brasil apenas 1% dos jogadores de futebol ganham acima de R$1.000. Então, no universo aí deve ter milhares de jogadores de futebol, apenas 1% tem um salário acima de R$1.000. Então, a situação, quando a gente fala de futebol, a gente pensa em Neymar, pensa
nos jogadores de ponta aí, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras, mas a realidade no dia a dia dos clubes aí é bem diferente. Aí, com 18 anos mesmo, eu falei, eu tenho a opção de estudar ou continuar tentando, né? Meio já desanimado, meio desencantado, né, com tudo aquilo que eu imaginava. Minha mãe acabou ficando doente, ela teve leucemia, aí precisava de alguém que levasse ela para o tratamento em Campinas. Aí eu acabei retornando, eu fiz o tratamento com minha mãe, graças a Deus ela continua viva ainda, e depois eu fui fazer educação física. Ah, que legal. Ô, Carreiro, você jogou lá em Limeira, que foi na década de 90? Foi 99 e 2000. Sim, ai, que legal. Assim, que eu ia comentar, assim, sobre esporte no Brasil, né? Apesar que se diz, né? Até, assim, as pessoas dizem que o Brasil é o país do futebol. Só que aí eles pensam só em alto nível, né? Só que eles esquecem, né? A grande maioria esquece que o alto nível depende da base, que são milhares, né? Milhões de jovens talentosos que não chegam por falta de oportunidade. Não é às vezes nem por falta de talento, é falta de oportunidade. Que assim, eu sei pouco, né, sobre futebol, mas eu entendo que hoje é menos, deve ser menos, mas tem aquela coisa do agente, né, do agenciador, que só consegue jogar por causa de tal pessoa. Então, infelizmente, é assim, né? Tem muito isso, Yuri. Você falou, a base do futebol, né, assim como quase tudo no Brasil, acabou sendo corrompido. Então, alguns critérios para a escolha do jogador acabaram não ser alguns critérios, assim, vamos dizer, éticos, né? Sim. Aí tem, assim, mas hoje não é diferente nos esportes de combate, viu, Caio? Porque, assim, hoje eu tenho, assim, eu acompanho, né, as pessoas, principalmente no jiu-jitsu, eu conheci vários campeões mundiais, mas você percebe o seguinte, mas eu acho que em toda carreira esportiva, para você ser um profissional, né, bem sucedido, tem muito mais sacrifícios, né, pessoais do que recompensas. Aí você vê um atleta de alto nível recebendo um salário de milhões, você eu vou ser a mesma coisa. Só que assim, eu acho que não é diferente de futebol. O que eles mostram, né? Que nem mostra o Neymar. Mas às vezes você na base, você deve saber disso, existem vários atletas talentosos que nunca vão chegar a nem metade do que ele ganha, né? Mas não é diferente no esporte de combate, principalmente MMA. E você sabe que no Brasil é celeiro, assim, fala, né? Isso aí é antigo já. É um celeiro de atletas, né? O brasileiro que é profissional de esporte, ele sofreu e ralou muito para chegar ali. Mas não é só no futebol, não é só no MMA, eu acho que em todos os esportes, né? Bom, o Carreiro, só cumprimentar, né, Haja Luz, o professor Moisés, né, mandou uma mensagem aqui, eu vou colocar para você ler, né? Boa tarde, queridos amigos e colegas que admiro muito, né? Boa tarde, professor. Bom vê-los compartilhando, né, as nossas ricas experiências. Ronaldinho, Carreiro, mestre Bruce Wilde, né? Ó, eu comecei a treinar. Meu pai me levou quando eu tinha 6 anos de idade para treinar jiu-jitsu. Eu não gostei. Eu não queria, não foi aquilo que eu queria com 6 anos. Porque eu lembro que naquela época, não era só época, Carreira, eu sou mais velho. Tinha filme do Bruce Lee, filme de Kung Fu que passava na Record. Aí, nos filmes, quem lutava Kung Fu voava. Aí eu queria fazer Kung Fu. Não tinha, né? Na época aqui em Mojimirim, tinha Karatê. Aí eu fui treinar Karatê, mas tinha a decepção que não voava, né? Mas eu treinei Karatê desde 6 anos de idade, treinei até uns 12, 13 anos, eu parei, voltei a treinar com 16, 17 anos e treinei até uns 20. Aí com 20 anos eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Olha que você vê, meu pai me levou para treinar jiu-jitsu, mas aí eu não, tudo tem sua hora certa, né? Tudo tem seu tempo certo.
Bom, professor, quer comentar mais alguma coisa? Estamos encerrando aí, eu acho que já deu tempo bom já no ar. Pode. Não, era só isso que tinha para falar. Quer encerrar? Quer comentar alguma É, coisa? eu só vou comentar sobre a capoeira. Na minha adolescência, né, muitos amigos estavam fazendo capoeira. E eu fiquei encantado, porque era uma luta, né, que não tinha contato. Eu não ia tomar golpe, não ia me derrubar, né? Aí eu acompanhei de longe algumas aulas, mas aqui o pessoal meio que extrapolava, né? O Ah, próprio, não vamos entrar nesses assuntos porque são muitas histórias, né? Mas é, ali eu conheço eu conheci essa época. A capoeira em Itapira, assim, as pessoas às vezes não sabem, mas um dos professores assim mais conhecidos é o Aleluia, né? Que hoje ele não trabalha mais com a capoeira. é, Aí tinha o Crec, que é o irmão dele. O Aleluia e o Crec, eles eram de Amparo. Ali na região de Amparo, Itapira, né, Monte Sião, principalmente na Abadá Capoeira, que foi, eu acho que é a que Abadá é o que aleluia. é do Aleluia ali, né, Itapira tinha muito atleta bom, talentoso, mas, né, Foi essa época mesmo, causava esses problemas sociais ali, que hoje a gente fica assustado, mas já tinham, né? Eu conheci bastante atleta, assim, tem bastante amigo. Aí eu lembro que tinha um campeonato, né, mundial da Abadá Capoeira, que era no Rio de Janeiro. E vinha, o pessoal do Rio vinha às vezes competir aqui na região. E porque a região ali era muito forte. Não sei se Amparo, eu acho que Pedreira tinha um atleta, Peixe Cru, era um descendente japonês, muito bom em capoeira. Aqui, eu acho que tinha Todo Duro, é um atleta de capoeira também, acho que de Amparo, né? E fora ali toda a região ali tinha também o pessoal ali, o Juninho Ferian, né? O Piva, viva. quem mais Tinha, tinha tinha o bastante gibi, que era. Gibi, tinha. Então a Itapira, assim, se tivesse tido um apoio na capoeira, teve atleta muito, assim, tinham atletas talentosos ali. E acho que foi moda, né? Depois a moda vai Sim. passando, né? Aí eu Porque lembro, no judô tem bastante atleta, né? Que nem o Alexandre Carvalho mesmo é um atleta que lutou. Hoje eu não sei se ele entrou na seleção brasileira de judô, mas ele até hoje é um excelente atleta. ele, a Tamara Tamara, foi. Tamara. Eu acho que Itapira tem campeão mundial, né, de judô. Teve, né? Juvenil. Eu Juvenil ou acho que cadete que eles chamavam. eu acho que a Sandra Vitório, não sei qual, eles foram bem. Será que participaram do Campeonato Brasileiro? Agora não lembro se Tem, já. Aqui teve muito campeão estadual, sabe? tem. No jiu-jitsu tem Tinha uns bastante que campeão jogava. brasileiro. Campeão mundial acho que tem alguns, mas no jiu-jitsu também tem bastante atleta que se destaca. Que nem, assim, É pessoal aquela mais coisa da antigo. mídia, né, Yuri? Isso, Não tem isso. mídia, né? Então não fica sabendo. Eu, inclusive, tinha um que jogava com a gente, ele era campeão paulista, bicampeão paulista. Ele era muito pequenininho e na época era jiu-jitsu e um amigo, o goleiro nosso era bem forte, então ele no alojamento ele ficava querendo lutar. E não Sim. tinha, um pesava 100 quilos, o outro pesava 60 quilos. A hora que ele pegou, aí tu não falou, "Ô, louco", ele chamava Tito. Falei, o que aconteceu? Falou, eu sou bicampeão de judô. Aí ele falou, mas você não falou nada. Eu falei, não serve pra nada. Ele falou, serve sim, se quiser falar. E pra ele, assim, ele não, Infelizmente, uma tem conquista isso. com. Infelizmente. Bom, professor, vamos aqui a professora Janaína dizendo que no clube de campo as lutas estão na preferência dos meninos. Qual clube de campo será que é? Da Penha? Penha, né? Tem um clube de campo ou não? Eu acho que é na Santa Fé, eu acho. Ah, Santa Fé. Santa Fé eu tenho um colega que dá aula de jiu-jitsu lá, né? Também no clube de campo dos papeleiros, um clube de campo que sai lá para Jacutinga,
eu não lembro qual é o nome do clube. Tem um amigo meu que dá aula também. Ah, na Tem recreativa, né? Isso, tem vários colegas que dão aula de jiu-jitsu aí em Itapira, né? Mogi Aqui tem Guaçu, bastante. Mogi Aqui em Guaçu tem Itapira bastante, tem a Tamara e o Alexandre são da prefeitura, sim. né? Estão no judô, junto com o Roberto ainda há muito tempo. Aí nos clubes tem bastante. Roberto. É, Agora é o Roberto, ele é antigo aí. nos clubes tem bastante. O Então, Roberto tá com quantos anos hoje, Carreiro? ah, o Roberto, eu acho, quando eu era menino, comecei a treinar, quando eu fui Ele já fazer era uma aula velho, experimental, ele já já era era o treinador. Quando eu já fui era fazer mais uma aula velho. experimental, ele já era o Roberto. Ah, a Janaína tá na Santa Fé. Santa Fé é um clube grande lá. É. Seja bem-vinda, Elaine Pereira. Deve ser a professora Elaine? Não. Não, Eliana, né? Professora Elaine, quem que será que é? Bom, professor, queria agradecer a sua aula, parabéns, né? É, fazendo um convite aqui, pessoal, para você, quando você quiser fazer uma live, quiser o contato com os alunos, seja bem-vindo aí, tá? Queria agradecer a todas as pessoas que participaram no chat, que participaram na live. Lembrando, né? Faça sua inscrição no canal, deixe o seu like e ative o sininho, certo? Professor, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, tá? Quer se pode complementar, pode finalizar aí pode se despedir do pessoal, fica à vontade. Tá. Tá, eu queria agradecer o convite, né, a oportunidade, né, espero que vocês tenham gostado, espero que a gente tenha mais oportunidades de estar interagindo aí através da live, né, um abraço a todos e espero que a gente retorne o quanto antes possível para nossas aulas presenciais, tá? Até breve, hein? Muito obrigado, professor. Tchau, Yuri. Tchau, tchau. Bom, queria em finalizar agradecendo as pessoas, os participantes, né? De novo, né? Todo mundo que participou da chat, seja bem-vindo. Faça sua inscrição no canal, deixe o seu like e ative o sininho, né? Para a notificação das próximas lives, das próximas novidades do nosso canal. Deixe o joinha. Muito obrigado. Obrigado, professora Marta. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Sandra Regina. Tá, obrigado, todo mundo. Elaine. Será que a Elaine é aluna? Né? E até mais. Obrigado, Janaína. Bom, ao convite, Janaína. Estou fazendo um convite aqui para você fazer uma live, tá? Entre em contato aqui depois comigo. Tchau, pessoal. Até a próxima.